Bem, meus queridos alunos, né, vamos entrar aqui na última parte na nossa aula de sistema colinérgico. A gente vai falar dos fármacos agora, os anticolinérgicos, ou seja, aqueles que bloqueiam o efeito da acetilcolina. Deixa eu botar o nosso laser aqui, só um momentinho, ponta laser, pronto. Aí você pode colocar aqui, dividir aí de várias maneiras, né? Aqui estão falando dos antagonistas muscarínicos e os inibidores da síntese ou liberação de acetilcolina. Aí você considera esses aqui como fármacos anticolinérgicos. Bem, o antagonista colinérgico, gente, é um termo geral que se utiliza para os fármacos que se ligam aos colinos receptores, sejam eles muscarínicos ou nicotínicos, e previne os efeitos da acetilcolina, que é um neurotransmissor natural, né? Além dos outros agonistas que nós estudamos aqui, os fármacos agonistas ou inibidores da acetilcolinesterase. E, em geral, eles vão atuar, esse antagonismo ele vai de maneira competitiva. Ele vai competir por esses agonistas, sejam esses agonistas colinérgicos, competindo pelo seu receptor. Os fármacos desse grupo clinicamente mais úteis, né, são os bloqueadores seletivos dos receptores muscarínicos. Na verdade, assim, quando se fala antagonista colinérgico, em linhas gerais eles estão se referindo ao receptor muscarínico, ao antagonista muscarínico. Na verdade, é um termo não é um termo muito correto, né? Porque quando a gente pensa em antagonistas, colinérgico ele é mais amplo do que o antagonista muscarínico. Mas aqui a gente vai deixar claro que por vezes vocês vão estar lendo livros e vocês vão ver dessa maneira, ok? Antagonistas colinérgicos como sendo os antagonistas muscarínicos, mas vai além disso. Então os agonistas colinérgicos aqui, por exemplo, está separando ele de três maneiras. Os antagonistas do próprio receptor muscarínico, esse M aqui muscarínico, né, que está lá no neurônio, pós-ganglionado do sistema parasimpático, mas ele inclui outras classes, né? Os bloqueadores ganglionar, por exemplo. Os bloqueadores ganglionares, a gente sabe que no gânglio, já falei bastante isso para vocês, a gente encontra um receptor nicotínico no gânglio. E os bloqueadores neuromusculares. A gente sabe que na placa motora do músculo você encontra também receptor nicotínico. São outras duas classes que estão inclusas nos antagonistas colinérgicos, mas normalmente eles são estudados de maneira separada. Quando a gente fala assim, nós vamos estudar o antagonismo colinérgico, a gente está se referindo sempre àqueles do receptor muscarínico, parasimpático. Só para a gente ver aqui, né, aquele esquema, né, mostrando o sistema nervoso autônomo, somático, simpático, parasimpático, e mostrando onde cada uma dessas classes atua. Aqui, local, bloqueador ganglionar. No neurônio pós-ganglionar, o receptor nicotínico, lá no gânglio, tanto do sistema simpático como parasimpático. E na inervação simpática da suprarrenal. Então você bloqueia isso aqui. O bloqueador neuromuscular, que tem por objetivo promover o relaxamento do músculo estriado, muito usado como adjuvante na anestesia cirúrgica, ele atua aqui, no receptor nicotínico da placa motora. E por último, né, que talvez o que realmente fala, né, o capítulo, são os fármacos antimuscarínicos, que atuam no receptor muscarínico e normalmente localizado no órgão, né, que vai estar ali sendo inervado pelo neurônio pós-ganglionar do sistema parasimpático. Bem, assim a gente pode tentar organizar isso aqui, né? Tá meio que uma salada, então a gente pode dizer assim, que os fármacos anticolinérgicos, a gente pode separar aqueles de ação direta, que bloqueiam diretamente os receptores, e aqueles que bloqueiam de outra maneira, que eu vou mostrar mais à frente. Aí você tem os antagonistas muscarínicos, como mostrei para vocês, e os antagonistas nicotínicos. Entre os antagonistas nicotínicos, entre os muscarínicos tem os naturais e sintéticos, que a gente vai ver, e entre os nicotínicos você tem
bloqueador ganglionar e bloqueador neuromuscular, que é estudado em aulas específicas dos antagonistas nicotínicos. Aqui a gente vai dar mais ênfase nos antagonistas muscarínicos, tá ok, gente? Bem, entre os fármacos antimuscarínicos, a gente pode destacar dois de muita relevância clínica, que é a atropina e a escopolamina. Então, olha o que ele fala. Como não bloqueiam receptores nicotínicos, os fármacos antimuscarínicos têm pouca ou nenhuma ação na junção neuromuscular e nos gânglios autônomos. Por quê? Porque aqui você encontra receptores nicotínicos. Tá ok? A atropina. A atropina, né, é uma amina terciária com alta afinidade pelos receptores muscarínicos. Ela foi extraída de uma flor, né, chamada de beladona, chamada tropa beladona. Oi, filha. Tá, vai lá que o papai tá terminando de dar a aula aqui. Vai lá com ela. Minha filha entrou aqui, mas eu vou continuar a aula, tá? Não se preocupe. Então, quem mostrando a estrutura da atropina, tá? Então, tá, papai vai brincar. Então, a atropina, ela é o principal antagonista muscarínico, né? O antagonista muscarínico natural, aí. Também aqui chamada de eosina, tá? Bem, gente, a atropina tem muitos efeitos. Por exemplo, o oftálmico, ela vai causar midríase. Ciclopégico, tem efeito ciclopégico, aumento da pressão intraocular. Lembrem que o agonista colinérgico, ele causa miose. Se o agonista causa miose, a atropina, que é um antagonista, ela vai causar midríase, que é dilatação da pupila. A gente tem que estar ligado nisso, tá? Ele também tem um efeito antiespasmódico, relaxamento do trato gastrointestinal e da bexiga. E seu principal uso, né, gente, é um antagonista, antagonista de agonistas colinérgicos, inseticidas e envenenamentos. Eu acabei de falar para vocês na aula anterior dos organofosforados. Então, a atropina, ela é muito usada, ela é indicada, né, por exemplo, para casos de intoxicação por organofosforados. Também na parada cardíaca ou bradicardia de várias situações, você também pode utilizar a atropina. É um fármaco antissecretor, que diminui a secreção do trato respiratório. Então, como efeitos adversos, a gente tem aqui visão borrada, confusão mental. Você tem midríase, que é a dilatação da pupila. Além de constipação e retenção urinária. A gente vê que isso aqui é meio que o oposto, né, da intoxicação por agonistas colinérgicos que a gente viu anteriormente. Só para dar o destaque, deixar uma ênfase, dos usos clínicos da atropina, né? Sem dúvida, é o antídoto para casos de intoxicação por organofosforados e situações de intoxicação, né? E parada cardíaca, bradicardia. Ele também é muito utilizado em ambiente hospitalar. Tá, gente? Um outro fármaco que é muito utilizado, que também é um antagonista, é a escopolamina. A escopolamina ela é muito usada, ela é de venda ali, ela é de uso ambulatorial, né? Você encontra ela em farmácias de comercialização. Para você saber, a escopolamina ela é o princípio ativo do Buscopan, que seu principal uso no cotidiano é usar como antiespasmódico, né? Relaxamento do trato gastrointestinal da bexiga. Ela possui efeitos similares à atropina, né? Então ela é muito similar à atropina. Ela tem alguma ação no sistema nervoso central que tem a capacidade de produzir sedação. Os efeitos adversos dela são semelhantes da atropina também, tá? E ele assim é bastante utilizado. É um outro antimuscarínico bastante utilizado. Vale ressaltar aqui dois antimuscarínicos, que é o ipatrópico, o ipratrópico e o tiotrópico. Eles também são antimuscarínicos, mas eles são usados no sistema respiratório, na forma de bombinhas de inalação. Né? Então, são derivados de atropina, derivados quaternários de atropina usados como broncodilatadores. Normalmente, paciente que apresenta broncoespasmo, paciente, por exemplo, com BPOC. A gente viu que o sistema colinérgico ele faz broncoconstrição.
acetilcolina. Então, se o agonista faz broncoconstrição, significa que o antagonista vai fazer broncodilatação, tá, gente? Isso aqui é importante. Ele é usado, vale ressaltar que ele é considerado de uso tópico. Bem, além desses, né, que eu acabei de falar para vocês, que são os antagonistas muscarínicos, que ligam diretamente aos receptores muscarínicos, a gente pode considerar que a regiação indireta, que atua em outros momentos da sinapse colinérgica. O hemicolínico, que inibe a síntese da acetilcolina, né, e a vesamicol, e tem aqueles que inibem a liberação da acetilcolina. A gente pode citar aí os magnésio, antibiótico, os aminoglicosídeos, toxina botulínica, bulgarotoxina, então todas eles prejudicam a liberação de acetilcolina. Quando a gente olha esses mecanismos, a gente tem que lembrar, né, que eles atuam ali em nível pré-sináptico. Então a gente tem que lembrar lá no início da aula que eu mostrei para vocês como é a sinapse, né, colinérgica. A gente vê vários pontos da sinapse. Você vai ter esses fármacos atuando, bloqueando a atividade, né? O hemicolínico, o tricolino, bloqueando o transporte da colina para dentro do neurônio, consequentemente diminuindo a quantidade de acetilcolina no neurônio, diminuindo a atividade colinérgica. O examicol bloqueando o transporte vesicular da acetilcolina, deixando a vesícula vazia. A toxina botulínica bloqueia essa liberação vesicular da acetilcolina. Todos são pré-sinápticos. Né? Os íons de magnésio, eles bloqueiam os canais de cálcio dependentes de voltagem. Então, ele impede também a liberação de acetilcolina. Eles não têm uso clínico, talvez a toxina botulínica, né? Mas, em linhas gerais, eles não têm tanta relevância clínica. Assim. Ou seja, em resumo, você tem aqui uma sinapse colinérgica, que é a acetilcolina, né? Aqui os principais fármacos, né? Acetilcolina, receptores colinérgicos, a atropina aqui, bloqueando os receptores, impedindo o efeito da acetilcolina. Você tem os anticolinestérásicos, né? Que aumenta a presença de acetilcolina. E você tem essas drogas aqui pré-sinápticas antagonizando o sistema colinérgico. Bem, gente, aqui a gente termina a nossa aula, né? Um bom estudo para vocês e qualquer dúvida pode entrar em contato. Um abração.